E aí, o que você precisa saber da palavra em latim? Só a pronúncia, porque o resto você já sabe. Então, juntando tudo isso, você consegue ter um inglês mais bonito, um inglês mais sofisticado, um inglês mais assertivo, mais segurança, sabe? Okay, weird, awkward, strange, they are all kind of synonyms. Flá, eu gosto do strange. Então usa strange. Tá tudo bem. Oh, this is a bit strange. Que ele queria falar que era uma coisa que aconteceu lá na empresa que ele trabalha. Então, alguma coisa estranha estava acontecendo, sabe? Uma coisa errada que não tá certa, né? Então, ele falou assim, Cris, this is a bit... Aí eu falei, yeah, this is a bit awkward. Quando ele falou o que ele tinha falado, e eu respondi, eu falei assim, yes, this is a bit awkward. Awkward, I don't get it. I don't get it. What is awkward? Awkward. Falei, awkward. Aí eu falei, quando você não souber uma palavra, pergunta. Claro, ele fez o correto, estávamos ali conversando. Falei, mas se você precisa encontrar palavras para o teu vocabulário de repetição, vai lá, dá uma olhada no dicionário, coloca palavra tal, synonyms, na internet. Pode colocar no Google, pode colocar na AI, o que você quiser. Acha a palavra que é mais fácil. Com o latim, você se comunica muito bem. E aí, o que você precisa saber da palavra em latim? Só a pronúncia, porque o resto você já sabe. Então, juntando tudo isso, você consegue ter um inglês mais bonito, um inglês mais sofisticado, um inglês mais assertivo, mais segurança, sabe? Ok. Ó, tem uma palavra que demorou muito para entrar no meu vocabulário, uma palavra simples, tá, gente? Que é o however, né? However. E aí, em vez do however, usava o but. Nem em todos os lugares o but vai ser equivalente ao however, mas em muitos lugares, ok? Aí depois a gente vai para o despite, in spite of, although, though. Aí a gente começa a embelezar. Mas tá difícil, usa um mais. Mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Lembra aqui do português? No inglês também tem isso, gente. Vê qual que é mais fácil. Eu não falo todavia. Geralmente eu não falo, ok? No entanto, ok? Então, eu falo mais. Ok. However, aí entrou no meu vocabulário, né? Brincadeira. Tem o perhaps também, né? Que aí já é outra parte, né? Mas vamos lá. Vamos lá, praticar constantemente. Gente, não adianta. Cliente que está comigo, assim, a gente faz toda semana, né? O atendimento. Aí passa uns 15 dias, férias, né? Tive férias em dezembro, aí janeiro, às vezes, juntou mais 15 dias. Bom, tem gente que está voltando agora. Ok. Aí eu falo, filha da mãe, não estudou inglês, né? Como é que você sabe, Cris? Não precisa nem perguntar, né? Olha como é que tá teu inglês enferrujado, ok? Mas você não estudou nada, mas nem assistiu um filme, mas não ouviu uma música. Gente, não é ouvir música, sabe? É ouvir e prestar atenção na letra. Põe audiobook, ok? Qualquer coisa que te ajude a treinar o teu ouvido, a treinar a tua fala. Treina com a AI. Sei lá, a gente já teve uma aula, né, Lê? Várias aulas aqui de como é que você usa a AI, como é que você usa as ferramentas tecnológicas. AI, né? Então, gente, pelo amor, né? A gente usa bastante, né? Então... Eu sei que tempo é premium. Meu tempo também é premium, tá, gente? Mas se você não dedicar, não vai... Ainda não tem aquele chip, né? E eu fico meio preocupada do Star... Como é que é o do Elon Musk lá? Não sei, eu não procurei isso. Você tinha pedido para procurar, mas eu não achei. É um chip que está sendo estudado aí, que você coloca, né? E parece que você vai conseguir aprender algumas coisas. Mas eu fico meio com medo, né? E como é que descontrola isso, né? Dá para alguém apertar um botãozinho, mudar umas coisas aqui na minha cabeça? Não sei se eu acho muito tranquilo isso, né? Hackear o próprio cérebro. Então meio estranho, né? Eu fico meio com o pé atrás. Aliás, vocês viram a bomba das AIs, né? Bolha que explodiu, né? Pop. Ficaram sabendo hoje? Não estão sabendo, né? Não acho que não. As bolsas aí parece que estavam achando que a AI, né, ia mais além do que estavam esperando, mas que tem algumas controvérsias e que vão ter que dar uma freada mesmo, porque... Vai começar a ter regulamentação. Então, e aí com a regulamentação... Igual teve das redes sociais, vai começar a ter agora das AI. Porque, né, precisa, né, principalmente deepfake, essas coisas, então é meio complicado, né, mas enfim, precisa praticar constantemente, we have to practice constantly, practice the vocabulary that we repeat all the time. Tem uma cliente minha, ela começou comigo faz pouco tempo, né, e aí o que acontecia? Ela ia e estudava coisas online, aleatórias. Falei, pessoa, então eu vou parar, porque na aula, quando eu estou fazendo uma aula particular, gente, a pessoa vai conversando, the person
talks to me. Às vezes em português, em inglês, eu tô ali digitando, traduzindo, arrumando gramática, tá. Aquele é o vocabulário de repetição seu, da pessoa que eu tô, né? E aí, a pessoa, ela precisa estudar aquele vocabulário. Aqueles verbos são os verbos de repetição da pessoa. Você já está me pagando aula particular. Você já tem ali todo um roteiro do que você tem que estudar. Aí você fica vendo diquinha de inglês de como põe uma preposição X ou Y, né? Ajuda isso aí, gente, mas não vai ajudar você a falar o inglês que você precisa para se comunicar de verdade, entendeu? Eu não sou contra isso, até estava falando esses dias para ler que esses vídeos, né, que viralizam, que faz lá a gracinha, né? Não fala isso, fala aquilo, não fala isso, fala aquilo. Gente, se você só souber falar o básico, tudo bem, já está se comunicando. Uma vez que você começa a se comunicar, aí você sobe para o próximo nível, entendeu? Agora, você querer, né, começar lá da frente é complicado às vezes. Não consegue nem andar, quer correr. Né? Não aprendeu ainda, sabe? Então, vê quais são os seus vocabulários de repetição, as suas histórias que você conta, né? As histórias do seu trabalho, quais são os seus vocabulários corporativos de repetição. Tem um cliente meu, o pessoal fala para mim, nossa, você é fluente em inglês. Fala, Cris, na área do banco ali, do que eu tenho que falar, eu realmente sou fluente. Mas pede para eu falar do meu corpo, que esses dias, né, ele fez uma viagem e ele precisou ir no médico e tal, e ele não sabia falar algumas partes do corpo. Aí ele falou assim, I feel here, what's the name? The organ inside. Aí, spleen. Aí ele explicou, né, porque ele tem um problema no baço, e ele falou assim, that's the name, I was with my teacher, porque eu falei para ele, né, ele tem um problema no spleen, ele esqueceu, a gente falou uma vez, e depois ele esqueceu, aí tá nessa viagem, deu um problema mesmo, e ele teve que falar para o médico que ele tinha um problema no baço, porque certos medicamentos lá não pode tomar, enfim. Long story short, ok? Ele não é aquele vocabulário que ele usa todo dia, mas naquele dia ele precisou. E aí ele falou para o médico, falou, a dor é um pouco aqui e tal, aí o médico falou assim, você tem problema? É um órgão, eu tenho um problema num órgão. Qual que é? Um spleen. Eu já fiz cirurgia, inclusive, tal, né? Removi. Ok. Então, sabe, não era o vocabulário dele de repetição, mas é uma coisa que eu falei para ele, é importante você saber, vai ficando velho, né? Faz parte. A gente está envelhecendo, faz parte. Vamos lá. It's a gradual process, ok? We have to practice. Então, não deixa de praticar. É o que eu falo, é uma pena quando às vezes a gente tem lá um mês de férias e a pessoa não pega nada do inglês. Não precisa sentar lá, pegar um livro. Abre um TED Talk, usa a inteligência artificial, abre o AI e fala, AI, olha, eu estou com dificuldades essa semana, você consegue conversar comigo? Me dá uma lição motivacional aí em inglês? E a AI vai fazer isso para você. Esses dias o Lourenço estava precisando ler um livro e era Boy Everywhere, o nome do livro. E ele falou assim, mamãe, eu não sei aprender assim, de estudar, de ler. Eu falei, dá uma lida, passa o olho, aí você vai pegar e vai falar para a AI. Falei, AI, eu entendi isso desse capítulo. AI, I understood this from this chapter. If you had to go through chapter 1 from this book, what would you understand? Aí a AI conversou com ele. Aí ele começou a conversar com a AI. Eu achei tão bonitinho, cheguei aqui na sala, o Lourenço estava com... Eu falei assim, quem que o Lourenço está brigando? Com quem que o Lourenço está na sala? Ela falou, não sei. Eu falei, é uma voz de mulher ainda. Eu falei, que estranho. Aí cheguei aqui, então o Lourenço lá com a AI. É bonitinho, conversando os dois em inglês. Faz isso, gente. E fala para a AI, meu inglês não é tão bom. Você conversa comigo em inglês? E aproveita que é gratuito, né? Essa função do chat ainda está gratuito. Então, aproveita. Enjoy. Ok? Aliás, porque tem muitas coisas que eu, às vezes, recomendo para os meus clientes, que depois elas viram pagas, né? Porque eu estou sempre aqui olhando novidades. E aí, quando virar paga, eu falo, agora a gente tem que achar uma outra que faz a mesma coisa. Ok. Bom, vamos lá. Gente, acho que hoje eu já estou até, né? Nossa, preciso dar um speed up aqui. Ok. How can we transform mistakes in opportunities? As everything in life. As we learn, we can, imagine you had a mistake,